Agora, o que é verdadeiramente chamado, né? Alguém pode pensar. O chamado, querido, diz respeito a um chamamento específico que Deus faz a alguém e Ele espera que esse alguém dê uma resposta para ele a esse chamado, né? E muitas vezes essa resposta nós temos que dar em momentos cruciais da nossa vida, né? Porque o Senhor, Ele nos acompanha. O Senhor, antes dele chamar alguém, Ele vai acompanhando, né? Ele vai aí previamente observando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E naquele tempo hábil, naquele dia hábil, a gente sente fortemente dentro de nós, então, esse chamado vindo à tona, né? E muitas vezes, então, como falei, esse chamado vem nos momentos difíceis, de lutas, de dificuldades, e Deus quer, e Ele espera que são nesses momentos que Ele chama, que a gente dê uma resposta, e uma resposta positiva a esse chamado. Muita gente não entende isso, né? Às vezes Deus chama no meio da dificuldade, no meio do problema, e aí ele não entende que Deus está testando, está provando, né? E ele não dá uma resposta a esse chamado. E a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E por que isso acontece? Por que muitos não são escolhidos? Porque justamente quando Deus chama, Ele não responde. Porque muitas vezes no meio da dificuldade, Ele prefere fazer outras coisas, Ele prefere ouvir outras pessoas, outros chamamentos, e Ele diz não para Deus. E Ele não dá uma resposta positiva para Deus. Mas eu preciso dizer para você que quando Deus chama, Ele espera uma resposta, Ele espera uma resposta positiva. Esse é o primeiro nível, é o primeiro momento para a gente ser aprovado, para a gente ser escolhido. Então, muitos não são escolhidos, primeiro, porque não respondem, não dão resposta a esse chamado. Ora, se Deus chama, é porque Ele quer ouvir a resposta de alguém. Então, e muitas vezes, não é? Nós não somos escolhidos porque não passamos pela prova, não é? Porque para você ser chamado e escolhido, muitas vezes nós vamos passar, eu e você vamos passar por testes, por provas, para depois sermos aprovados e escolhidos. Então fica aí, presta atenção. De repente essa prova que você está passando aí hoje, que você não entende, essa prova que dura anos, quem sabe meses ou anos até mesmo, diz respeito a um chamado que Deus tem na tua vida, e Deus está testando aí o teu nível de resistência. Deus está testando mais uma vez como você reage mediante essa situação, esse problema, essa luta. Só que você não tem aí entendido. Você diz, eu tenho um chamado, eu não vejo a hora de Deus me levantar, e Deus está dizendo, eu estou te testando, eu estou te provando para ver se você consegue passar para outro nível, não só ser chamado, mas ser escolhido. E para ser escolhido tem que ser aprovado, e a prova é esse problema, a prova é essa dificuldade. Eu estou vendo como você reage mediante essa dificuldade, mediante esses problemas. Quem sabe Deus ainda não te levantou porque você foi testado há anos atrás, né? Há meses atrás, na mesma situação, mesmo problema, e você reage da mesma forma. Você não renovou a mente, você não renovou aí, a maneira de pensar, a maneira de reagir, não é? A maneira de agir mediante as demandas, os problemas, as dificuldades, mediante os problemas aí com as pessoas, os relacionamentos, não é? Então, Deus espera para nós sermos aí, escolhidos no nosso chamado, nós temos que ser aprovados. Então, te alerta aí, fica atento e fica comigo aí nessa série Mulher a Toda Prova, chamado.